Sejam muito bem-vindos ao podcast do Milionários da Telecom. Eu estou aqui com o Rômulo, ele é o CEO da Conecta SVA, se eu não errei. Isso mesmo. Mas todos vocês vão conhecer já há muitos anos como uma empresa que é o Qualifica e agora é o Conecta. Antes de falar da empresa, que eu sei que você está ansioso para falar muito sobre a empresa, eu não quero saber da empresa agora, eu quero conhecer um pouco você e a sua história. Tá. Então, vamos lá. Como que tudo começou? Eu digo a história profissional, não precisa, como é que é? Precisa ser na barriga da tua mãe, não. Claro, claro. Vamos falar um pouquinho então da minha história. Obrigado pela presença, pela oportunidade de estar falando aqui. Sim, é um prazer receber vocês aqui. Com os provedores, né? Saí de BH para vir aqui. Veio Niterói. Niterói. Tive a honra de receber aqui o CEO da Conecta SVA. A honra é minha, o lugar é lindo. Mineiro adora Rio de Janeiro, né? Ah, sim. Rio e Minas é muito próximo, bacana. Falando um pouco da minha história, nós somos apaixonados por tecnologia, em primeiro lugar, né? Então, desde criança... Ele veio aqui, eu mostrei as novidades, ele ficou doido. Nossa, isso aqui é legal, isso aqui, gostei disso, não sei o quê. Bota a luzinha vermelha, bota azul, bota verde, bota colorida. O Alan é cheio de equipamento, de tudo que vocês pensarem em telecom. Ele é muito ligado, muito legal, e a gente foi um papo muito gostoso com isso aqui. Eu vi várias novidades que ele vai lançar em breve, ele vai ser bem interessante para o público, muito legal. Eu comecei a trabalhar com informática desde os meus 14 anos de idade. Eu fui programador, eu já comecei minha vida vendendo software, na época para computador de 8 bits, os MSX da vida, os TK90X, eu vendia software. Trabalhando com software. Esses computadores têm software? Tinha software? Tinha software, fita cassete ainda, não era nem disquete, veio depois. O software fazia o quê? Tinha jogos básicos, tinha linguagem de programação Basic. Basic, né? Isso era vendido, né? Isso era vendido no começo, você tinha jogos lá, e era muito interessante porque foi daí que veio todo o DNA tecnológico que a gente tem hoje. A programação, os primeiros comandos de programação, computadores eram ligados na televisão, então aquilo pra gente era um brinquedo, sim, né? Cara. Ninguém tinha aquilo na época. Eu sou um pouquinho mais novo que você, eu acho. Eu comecei na época do 486, DX266. Eu vim antes. Você veio um pouquinho antes. Eu vi geração 8 bits, né? Então foi muito legal. Esse meu computador era quantos bits? O seu já era 16 bits. 16. Veio 8, 16, depois 32. Né? A geração atual. 64 atual. Né? São os números atuais. E aquilo ali me fascinou. Eu saí do videogame, telejogo, videogame, computador. Computador pra gente, naquela época, era o MSX principalmente. Ele era um computador fascinante, colorido, com som, com jogos, né? Via Konami. Toda a indústria de jogos começou lá atrás, né? Konami? O que é Konami? É uma empresa que fabricava jogos também. Até hoje existe, tá? É menos conhecida, mas é bem interessante. E aí eu fui trabalhar, comecei a minha carreira com 12 anos, vendendo jogos e aplicativos na época para essa geração de computadores. Aí eu me apaixonei, fui ser programador, fiz uma escola técnica, né, ser programador. E você estudou programação? Estudei programação. Lógica de programação. Lógica de programação, Pascal, Fortran, COBOL, programei muito em COBOL. Né? COBOL é utilizado até hoje, né? O governo americano, o brasileiro também usa. Coisas, né? É muito bem estruturado, né? Legados, né? Legados. Foi muito bem. O COBOL foi uma linguagem muito difundida, né? É muito estável, né? Aí veio depois o Clipper e foi surgindo. Eu programei em Clipper. Eu fiz um curso de férias na Estácio de Sá, porque eu tinha 15 anos de idade, ainda não dava para fazer faculdade. E aí eu fiz um curso de férias na Estácio de Sá de graça, baratinho, de Clipper. Bacana, Clipper era muito utilizado, até hoje também, mas... Tem um livro aqui de Clipper, boladão aqui. Aqui um livro aqui. Ó, que legal. Zé Ramalho, legal, cara. Olha. Bacana, gente. Mas então, aí eu programei, não, claro, tranquilo. Aí programei com Clipper, trabalhei em programação e aí fui para o mercado de telecom. meu primeiro trabalho depois da programação foi trabalhar no provedor de internet.
Era um provedor... Como é que era esse provedor? O provedor chamava Planetário, ele é em Belo Horizonte. Ele trabalhava com duas tecnologias. Trabalhava com acesso à internet, na época rádio. O rádio era muito difundido, a fibra não tinha chegado ainda com força, era par metálico e fibra no começo, né? Aí a gente tinha também PBX-IP, que perdurou durante um bom tempo também, foi de 2011 a 2018, 19, né? Eu trabalhei com provedor e também com PBX. Do Asterix. Foi o Asterix, justamente. Foi uma febre. VoIP, telefone IP, né? Muito provedor, inclusive, utilizava a tecnologia também, né? Não só vendia para a indústria, para o comércio, para o B2B, mas foi muito bem explorado em termos de provedor também. E acho que durou muito tempo. Acho que durou muito tempo. Porque o WhatsApp, se você reparar, o boom do WhatsApp, ele veio o quê? De 15, 16 para cá. Sim. Então 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Temos 8 anos, digamos assim, de febre do WhatsApp. E hoje em dia é inimaginável você ligar para uma empresa com PBX. Não existe mais. Todo mundo é o WhatsApp, o e-mail cada vez menos também, né? O WhatsApp está dominando. Acho que no Brasil, acho que o e-mail se mantém consolidado como uma forma de formalizar algo. Você quer algo que vai ser guardado, acho que o e-mail. Tá certo, isso mesmo. O WhatsApp, que é muito forte. E aí eu trabalhei nessa empresa durante... Planetário. Era um provedor que atendia Belo Horizonte, Contagem, Betim, João Molevade. Foram os primeiros provedores de Belo Horizonte, né? Então foi uma experiência muito interessante comercialmente. Eu aprendi como trabalhava marketing de provedor. Você começou do zero lá? Comecei do zero. Eu comecei como vendedor, depois rapidamente virei gerente, e aí depois eu saí, né? Fiquei como gerente os últimos 4, 5 anos. Foi uma experiência muito legal, aprendi muito sobre como vender para provedor, marketing, atender o B2C, atender o B2B. Comentando aqui mais cedo, o provedor atende o B2C e o B2B. Atende empresa. E interessante o seguinte, não só atendia empresa entregando o link de internet, mas também interconectava as empresas. Você tem uma rede única. A galera chamava isso de LAN to LAN. LAN to LAN. Aí as empresas vendiam como MPLS. Isso. Clear Channel, tem vários nomes, né? Vários nomes. Você fazia o enlace entre elas. Mas cabe uma observação. Tá. Antigamente os sistemas eram legados. Você tinha a empresa que tinha um servidor e tinha um banco de dados naquele servidor, e ele tinha um programa em Visual Basic, em Delphi ou até em Java, e ele conectava nesse servidor. Quando a empresa tinha uma filial, ela tinha realmente essa necessidade de conectar. Você admite que as empresas migraram tudo para a web e essa necessidade acabou? Acabou. Mas naquela época era sobrevivência das empresas, tem toda a razão. Naquela época migrou os sistemas. Os sistemas hoje todos são em nuvem. A grande maioria é em nuvem, é mais barato, mais rápido, mais simples de dar manutenção, mais seguro, inclusive, né? Hoje um grande data center ele tem toda a segurança necessária, muito mais que um CPD de uma empresa. Então, o mundo virou nuvem, né, hoje em dia. Mas naquela época... Sai até mais barato, porque... É muito mais barato. A empresa tem que pagar ar-condicionado. Não, CPD, você tem equipamento, ar-condicionado, pessoal tomando conta disso o tempo todo. É uma infra muito cara. E hoje, naquela época, você tinha CPDs que tinham até cofre. Então, você não se lembra disso? O acesso era um acesso restrito, mas foi uma realidade naquela época, foi muito importante. Foi um momento, até para a galera que trabalha com rede hoje, a galera que é mais raiz, viver aquele momento, de entender como é que se configurava, né? Essa geração nem conhece essa realidade. Não, realidade. E se compartilhava então sistemas e os provedores, muitos deles faziam essa MPLS, essa rede. E você ficou nesse provedor quantos anos? Fiquei uns 10 anos. Nessa empresa, trabalhando com as duas coisas. Telefonia. 10 anos? 10 anos. Telefonia e também a questão da telefonia e também a questão da internet. Chegou uma hora que eu tive uma oportunidade, acabei saindo, mas eu, como eu te falei, aprendi sobre marketing, aprendi sobre vendas, aprendi o negócio, entendi, né, os desafios de um provedor, os desafios de concorrência, de mercado, de mudança tecnológica, né, a mudança da fibra
desculpa, do rádio para fibra, a mudança de equipamentos, apesar de não mexer com equipamento diretamente. Mas eu vivi durante esses 10 anos lá no Planetário, sim, o provedor era 100% rádio e depois implantou fibra? Ele não chegou a ir para fibra. Quando ele ia para fibra, ele foi os proprietários, né, a gente definiu a venda dele. Ele estava começando a migrar para fibra, né? E a gente viu que o custo, uma rede toda de rádio mudar para fibra, né, é muito desafiador. Quando você começa o negócio hoje, já nasce na fibra é uma coisa, mas quando você já tinha toda uma infraestrutura já em rádio, mudar para tudo para fibra, muitas vezes... Ah, então ele foi todo no rádio? Ele foi construído todo no rádio. Ah, dava muito trabalho, nossa. Muito. Manutenção cara. Chovia, ventava, era muito cliente fora do ar. Mas naquela época também, assim, a fibra não era uma realidade ainda, era muito caro passar fibra. Eu trabalhei numa máquina de fusão, eu lembro de comprar uma máquina de fusão, ela custava 80 mil naquela época. É uma máquina andona assim, ficava dentro de um fiorino, você entrava lá dentro, fazia um laser, né, que encostava uma fibra na outra, explodia e fazia fusão, né? Então isso era caro, então assim, não era um caminho. E tinha muito concorrente chegando. Até 2014, até 2013, 13/14, ainda era uma coisa de 30 mil reais uma máquina nova. Ainda era uma Fujikura, era isso, 30 mil. Uma máquina qualquer, era uma Gilong baratinha que a Redex vendia por 25 mil reais em 14. Eu lembro que eu cotei e não comprei. Eu lembro que em 2011, 2012, 2013 na verdade, 12 ou 13, era o preço de um Vectra, eu lembro disso. Era o preço do Vectra. Naquela época. Logicamente vai popularizando, vai barateando, até chegar hoje num preço muito mais razoável. Hoje é 6 mil uma máquina. Que é muito mais moderna, muito mais rápida, mas era a realidade daquela época. E aí eu fiquei no provedor, aprendi muito, como comentei, todo o processo comercial e tudo, atendimento. E aí eu fui convidado para uma outra empresa. Tinha quantos assinantes os provedores trabalham? Deixa eu lembrar de cabeça aqui, porque foram muitas fases. Ele chegou até mais de... Quanto você saiu? Mais de 15 mil, fácil. 15 mil? Chegou assim mais no de 15 rádio? No top. Porque atendia outras cidades também. No rádio. João Molevade, Belo Horizonte, o tamanho da equipe, Contagem. então. Era grande. E muita manutenção. Deve ter quantos funcionários isso? Naquela época, deixa eu lembrar aqui, tinha uma equipe, tinha um suporte de atendimento para esse pessoal, tinha uma infra boa. Devia ter umas, de time, tá? Se eu me lembro de cabeça, mais ou menos, umas 40, 50 pessoas, era grande. Para um provedor, naquele momento, eu acho que era mais ou menos isso. Há muito tempo isso já. E tinha um suporte de atendimento e tal. E quando chovia era terrível. Muito problema. Engraçado que o problema da chuva no rádio, o que eu me lembro, eu sei porque eu tive um provedor com enlaces de rádio, tive mais de 300 enlaces de rádio. O problema da chuva não era chover e o enlace em si, ele funcionava bem. O problema é que ventava e não é que as antenas viravam. Você não consegue fazer muitas instalações, todas com muita qualidade. Perfeito. O técnico, o material, sempre dá um mole, sempre deixa o negócio frouxo, sempre não dá um acabamentozinho perfeito. Alguma coisa passa despercebida. Quando você faz 1, 2, tu faz muito bem feito. Fazer 15 mil impecavelmente bem feito não dá, entendeu? E por isso que, o rádio é ruim na chuva. Não, o rádio não é ruim na chuva. O problema não é o rádio na chuva. Também a parte elétrica muitas vezes dava muito problema. Dava muito problema e isso... Não era aterrado e tinha esse problema todo. Era a infra local que era ruim muitas vezes, tem razão. Até quando a gente de rádio, se ela é bem executada, inclusive ela é utilizada até hoje. Funcionava até bem. Por exemplo, eu vejo alguns provedores, quando a distância é longa, eles usaram em torre e rádio, logicamente, de alta frequência, aí um outro tipo de rádio, para fazer a interconexão entre cidades. Eles colocam uma torre alta e ligam um rádio, um enlace mesmo, equipamento caro, né, mais caro, porque não dá para atravessar cabo por montanha, isso não existe. Não dá, né? É inviável. Mas aí você contando, eu te interrompi. Depois dessa empresa, você foi... Aí eu fiquei... A gente está conversando aqui, contando a história de telecom, né? Batendo um papo aqui. E aí eu saí e fui para uma empresa que trabalhava, chama Tripla, né? Fiquei pouco tempo lá. Que trabalhava com tecnologia Cisco,
trabalhava com Microsoft, uma empresa muito legal, também de BH. Hã? É um integrador? Ele é um integrador de soluções Microsoft, Huawei, mais ligado a essa área. Muito legal também. Mas eu fui convidado para trabalhar na Qualifica. Aí, nesse meio termo, eu recebi me convidaram, né? Eu achei a ideia legal, eu era um diretor comercial, nunca fui CEO. E aí eu falei, pô, uma oportunidade, quem sabe, né? E aí, que ano isso? Isso foi em 2019. Nossa, 19, já tinha vendido a Vox. Já vendido a Vox já, né? Já. E aí eu tava indo, aí eu fui passei o processo seletivo, tinham vários candidatos, foi bem desafiador, legal. E eu entrei para esse projeto, foi um projeto que inicialmente a empresa só tinha 4 clientes, que era a Vivo, a TIM, a Claro e a Oi. E eu falei, cara, tu entrou no Qualifica só era tinha só isso? 4 empresas e alguns B2Bs. Eu falei, e aí? Eu tenho que vender mais e ter mais clientes. Quem que eu vou procurar para... Qual que é a ideia, né? Os clientes grandes. E já era SVA, né? Já tinha o conceito de trabalhar o conceito de serviço de valor agregado. Eu pensei, poxa, estamos com um desafio grande aí de trabalhar com 4 grandes operadoras. Já é SVA. Qual o caminho que a gente vai? Estudei, pensei no provedor. Então, no primeiro ano, a gente vendeu para 30 provedores. Aí, o segundo ano, mais 150. Terceiro ano, e fomos chegando até chegar hoje em 400. Vocês têm 400 clientes? Hoje a gente tem uma base de 400 clientes, no Brasil todo. Do pequenininho ao grande, daquele provedor. Por que você, quando entrou, mas aí eu te pergunto, né? Tá. Se isso era uma coisa que você decidiu, ou se é algo que você já entrou para fazê-lo. Você já entrou para falar, vamos vender esses SVAs. Porque assim, eu estou lembrando, desculpa te perguntar isso, Fica à vontade. em 2019 tinha outros competidores de SVA. Tinha. Né? Eu até fui Sempre convidado teve, né? por alguns e tal. Sim. Tinha alguns mais elaborados e outros mais ou menos. Mas em 19 tinha aí uns competidores. Quando você entrou, você já entrou com esse foco ou não? Não. Eu entrei para vender B2B. Eu sempre vendi B2B. Né? Eu sou um executivo comercial pautado muito para vender para empresas. Né? Então, eu já vendi para grandes empresas, vendi para Toyota, para Vale, para várias empresas de grande porte, nos outros projetos. Grande, né? Empresa grande. E também pequena, também média. Né? Eu não me preocupo tanto com isso. Eu acho que a gente tem que entender bem o mercado. E aí, no desafio de assumir essa gestão, eu pensei em qual segmento SVA de atuar. Só tinha mais um que era provedor. E eu via muita sinergia de negócio com o provedor. Né? O provedor tem um desafio grande de vender conexão de internet. Como que eu posso ajudar ele a entregar uma melhor experiência além da internet? Aí veio a educação, porque a Qualifica é uma empresa de educação, ensino à distância. Né? E eu achei interessante porque, primeiro, porque são menos concorrentes que o mercado B2B tradicional. O produto é muito bom, atende muito bem o mercado B2C, tem muito valor agregado dentro dele. Né? Então logo você entrou, você deu essa sugestão para a diretoria. Sim. Olha, você não era CEO ainda da empresa. Não, assumi como CEO, já fui contratado para ser CEO. Você já foi contratado para ser CEO. Não tinha esse negócio, não. Eu cheguei e falei, tá. A história é muito bacana, vou dar um passo antes. Tá, dá um passo antes. Eu em 2003, eu fui assaltado, tomei um tiro, cheguei morto no hospital. Morto. Que isso, gente? Cara, lá em BH, né? Não fala uma coisa dessa, sério? Sério. Cheguei Belo morto no Horizonte? hospital, Belo Horizonte. Eu tomei um tiro, acertou femoral. De cada 100 pessoas que tomam um tiro, 2 provavelmente vão viver, o resto, a maioria morre, porque você perde muito sangue. Eu era atleta, cheguei, graças a Deus, me deu uma condição melhor, cheguei vivo no hospital, operei, né, fizeram todos os procedimentos que tinha que fazer, consegui passar por essa barra. Em 2019, Isso foi em 18? Isso foi em 2003. Em 2019 eu tive que fazer uma operação, porque a prótese da artéria da femoral, ela entrou dentro da bexiga. Aí eu falei, vou ter que operar. Descobri isso, né? Tive que operar.
E em aí, decorrência do tiro que eu tomei. Do acidente, né? Roubaram meu carro, levaram meu carro e me deram um tiro em decorrência do fato do crime ali. Ok. Eu estava com meu pai no dia, mas eu estava dirigindo, aí ele surtou o meu tamanho e me acertou ali. Aí beleza, passou o tempo, em 2019 eu tive que fazer uma cirurgia de correção normal, mas é uma cirurgia pesada. Eu operei. E nesse meio do caminho, o Ricardo, que é o founder e antigo CEO na época, me convidou, falou assim: Romulo, vem para cá para trabalhar com a gente, você passou o processo seletivo, de todos os candidatos você foi escolhido. Falei, obrigado, Ricardo. Deixa eu só, eu estou fiz uma pequena operação, que não era pequena, né? Para correção aqui de uma bobagemzinha, e eu daqui 2 semanas eu estou preparado. Não, Romulo, entendeu? Pode até não viver para conseguir um emprego. Aí eu falei assim: não, Romulo, não, mas você não entendeu, eu vou viajar, eu estou mudando para o Canadá daqui 2 semanas, eu preciso de você aqui amanhã. Eu falei, meu Deus do céu, eu perdi essa oportunidade, eu não posso perder de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Você deixou de operar? Não, eu operei. Ele me chamou, ele me convidou para o processo seletivo antes da operação. Aí participei do processo seletivo, com vários candidatos. O médico, ele se planeja, ele fala a data da cirurgia, tem exames, os exames. Perfeito. Tu não pode chegar pro médico e falar, amanhã, não é assim. Não é assim, entendeu? Não, foi uma operação de tu não tem nem o contato dele. Uma operação de 10 horas, 2 equipes me operando, é uma troca de uma prótese. É algo extremamente complexo. Beleza, me operou. Eu tinha que ficar 1 mês de repouso, teoricamente. Aí passou 1 semana, 2, ele me ligou: Romulo, você passou no processo, vem cá conversar. Inclusive meus sócios estão em Belo Horizonte, querem conversar com você, porque eu tinha sócio de fora. Eu falei, como é que eu faço? Eu chamei na época a minha noiva, agora esposa, né? Falei, olha, eu preciso de sua ajuda, Maria, quer me ajudar para vestir a roupa aqui, você está na cadeira e esse cara vai me entrevistar. Eu falei, Ricardo, só vai ter um problema, eu estou com uma sonda ainda, tá? Beleza? Beleza. Aí chegou, meu Deus, 4 pessoas na minha frente, na minha casa. Eu pedi para ele ir na minha casa, eu não podia deslocar até lá, né? Caramba, teve isso? Eles vieram na minha casa, aceitaram, me entrevistaram e eu passei. E aí, que história. Aí passou 1 semana, eu comecei a trabalhar, eu ia de Uber deitado assim, com o encosto de dor que eu sentia ainda, mas eu enfrentei. Fui um pouco transigente, mas eu sabia, eu tinha o meu limite. E aí eu comecei a trabalhar já na Foi assim que começou. É. Agora, quem está nos assistindo, enfim, ele passou por uma situação muito difícil na vida. E não foi uma só, foram 2. A primeira foi o incidente que ocorreu, que enfim, deve ter sido altamente traumatizante. E a segunda que foi, enfim, uma consequência disso. Para quem nos assiste e nunca passou por uma questão grave de saúde, alguns já devem ter passado, entendem. Mas eu quero só refletir uma coisa que é bastante interessante. Eu me acidentei, que eu fiz um curso de parapente, e na hora de pousar o parapente, eu não pousei, eu quebrei o pé. Foi uma coisa bem grave, bastante bem grave. Eu fiquei bastante tempo de cama. O interessante é o seguinte, a cabeça, ela funciona bem. Eu acho até que funciona melhor. Você está entendendo? Porque assim, você está muito vívido, você está muito lúcido. Você só fica com a locomoção travado. Você está travado. Mas a tua cabeça, ela tá, meu irmão, fervulhando de ideia. Não, isso aqui eu quero executar, isso aqui eu quero fazer. Quando eu ficar bom, eu vou correr uma maratona, eu vou nadar 200 quilômetros, entendeu? Eu vou fazer esse negócio. Caraca! Engraçado que até quando eu quebrei esse pé e eu trabalhava em casa vendendo cursos, foi o lançamento de curso que eu mais faturei e ganhei dinheiro. Eu vendi numa semana 100 mil reais em curso. Porque foi um mês que eu estava em casa, eu tinha uma namorada na época, eu não era casado, nem era uma namorada assim tão firme, mas mesmo assim, obrigado, ela me ajudou na época, que eu engessei até aqui, até o talo, e não dava para fazer nada. Para ir no banheiro, fazer cocô, tinha que
tinha que ter ajuda, digamos assim, entendeu? Mas a necessidade te fez, aquele momento te fez refletir, você estava ali parado, né? Te deu uma pausa e depois você te veio uma ideia de montar os cursos. Mas aí o que eu quero acho que chamar a atenção? Que não é porque você estava lá se recuperando de uma cirurgia e hoje está aí muito bem, saudável, graças a Deus, né? Mas que a sua mente estava com algum problema. Não estava. Não. Tá. Às vezes você está com a saúde super boa, mas você está com um problema familiar em casa e a tua cabeça não está boa. Perfeito. E foi um momento... E isso é que é interessante. Né? Perfeito. Como é que é? Pô, você foi entrevistado em casa. Fui entrevistado em casa, me fizeram as perguntas, não achavam que era uma coisa simples, aparentemente para eles eram, para mim não. Eu superei aquilo, foi uma superação. Também você não ia ficar enchendo o saco dos caras. Não, ele não ia contar. Não, e, assim, falando detalhe, não, o negócio claro, e também é o seguinte, a gente fica com. Se eles soubessem o real motivo, talvez não seria selecionado. E a gente não pode ser vitimista. Cara, eu tenho que enfrentar. Sim, claro. Tem que enfrentar. Era um momento, você não pode perder oportunidade. Você não pode perder oportunidade. Mas eles te contrataram pela visão de longo prazo que você tinha para a empresa. Você queria colocar a empresa num novo patamar. Pelo meu acho que colocou, né? Acho que sim. O meu DNA comercial, a minha visão de negócio. Você contou, como é que eram os números antes e depois? Eu posso falar assim, em termos públicos, que a gente aumentou de 2019 para 2020. Vamos falar do ano passado, né? Que fechou ano passado, a gente triplicou o tamanho da empresa. Então a empresa era X, agora ela é 3X. Então isso foi muito bom, a gente conseguiu crescer junto com o provedor, de certo modo. A pandemia ajudou a gente, por quê? Porque a pandemia era um momento que as pessoas ficaram em casa e tinham que estudar, obviamente, né? Então o online ficou muito forte. E a internet, os provedores também cresceram muito, porque todo mundo tinha que fazer upgrades, tinha que ter internet em casa. Então o provedor também cresceu muito. Então eu surfei na onda do provedor e eu consegui crescer também pela demanda do EAD, uma época muito ruim, que foi uma experiência. Começou em 19 no início. No início, mas porque a pandemia veio no 20. Foi no 20. Foi do final do 19 para o 20. Isso, eu peguei essa fase, também foi uma fase ruim para a humanidade, pelo amor de Deus, mas para o negócio de provedor e para o negócio do EAD, foi bom. Foi bom. Pra caralho. O provedor foi bom pra caramba. Muito. O provedor cresceu muito. O provedor arrebentou. Eles cresceram muito nessa época, né? E isso foi a onda do provedor também, e a gente cresceu junto com eles. Isso ajudou, isso justificou a nossa escolha. A gente escolheu o mercado provedor porque entende que a gente tem valor para esse mercado. O produto de educação ajuda a transformar a vida das pessoas e o provedor era o meio para chegar nesse caminho. E é por isso que eu decidi trabalhar com o provedor, investimos, colocamos equipe, time comercial, desenvolvemos um produto com mais cursos e fomos crescendo. Mas então quando você entrou na empresa, a empresa, eu não falo em termos financeiros, de faturamento, mas a empresa era pequena. Ela tinha um faturamento razoavelmente bom, mas tinha um time menor e um faturamento menor. Era uma empresa pequena no número de clientes. Era menos clientes. Porque tinha o quê? Poucos clientes grandes? Mas eram poucos. Mas não é isso? Eles eram poucos, mas eles pagavam um valor mensal alto, como até hoje pagam, continuam com a gente. Sim, claro. Eram clientes, eram poucos clientes, mas os clientes que pagavam bem. Mas você como empresário... Mas eu cito esse exemplo como um problema e quem está nos assistindo vai entender talvez profundamente o que eu estou falando, porque você que está nos assistindo, que é dono de provedor de internet, você precisa compreender isso. Olha só como é interessante um provedor. Ele tem 1.000 assinantes de R$90. Ele não tem um assinante de 90 mil. Não. Então assim, isso é extremamente importante. Às vezes você tem realmente uma operação que tem um cliente grande. Outro dia um amigo me ligou querendo me convidar ele queria me convidar para ser diretor comercial e sócio da empresa atual dele. Sei. Ele deu uma volta para explicar. Ele ficou 2 horas no telefone. Cara, como que tem gente que é complicada? Ele ficou 2 horas no telefone para no final ele me dizer: eu tenho um cliente com 20 filiais. Eu tenho um contrato. Porque a empresa dele tem 8 pessoas.
fatura R$200 mil por mês. Sim. Só que ele deu uma volta para me explicar isso e era um cliente comprado, né? Não vou contar detalhes que ninguém nunca vai saber quem era, né? Mas era um cliente comprado. Cliente comprado quando, enfim, o cara que contratou, de certa forma, participa da empresa ou da sociedade. Eu peguei e falei, você não tem uma empresa? Pô, ele ficou puto quando eu falei isso. Eu falei, você não tem uma empresa. Ah, como é que eu não tenho? Eu falei, não, você não tem, mas você tem um negócio. Você tem um negócio pontual. Isso não é empresa. Você tem uma pessoa jurídica aberta, um negócio pontual. É um cliente comprado. É um cliente só. É um faturamento só. Então, olha a importância dessa reflexão para quem está nos assistindo. Você que é provedor de internet e quer ter um negócio sólido, que vai durar muitos anos, olha a história que ele está contando. Ele contou uma história de vida e uma história da empresa. Ele entrou, pô, a empresa ganha dinheiro, ganha. Pô, mas é isso que eles queriam para o futuro? Não. Não. Claramente, né? Esse ponto é um ponto muito importante, Alan, que você falou agora, e eu vou pôr um tempero em cima disso. Uma empresa tem que ter propósito. Mesmo sendo um provedor, ele tem que ter um propósito, uma visão de negócio, uma visão social. Isso é fundamental. O que acontece? Você monta um provedor, para quê? Ah, eu vou ganhar dinheiro. Tá, você coloca quatro empresas somente, ou 2 empresas, ou uma empresa só. Legal, você está ganhando dinheiro. Mas o que você está entregando para a sociedade e o que você está entregando como próprio valor financeiro? Porque se você tem mais clientes e um cliente cancelar, que é muito comum acontecer, você não quebra. O diretor lá, tu vai perder o cliente, vai todo mundo ser mandado embora. Você não quebra. Então, vai você ser mandado embora. Ele tem que, logicamente, é bom ter bons clientes que pagam valor alto, um ticket médio alto, lindo. Mas também é importante que ele tenha clientes menores para que aqui o negócio se sustente, né? Eu falei, é bom, eu falei do propósito. Isso a importância do SDA. Nada tão importante do SDA. Eu tô doido para entrar no assunto do SDA, em detalhes da empresa, mas eu quero deixar aí como é que é uma pitadinha aí de quero mais, para que você assista o próximo episódio. Aí a gente vai, como é que é, digamos assim, falar mais da empresa. Alguma coisa para fechar só esse episódio? Tá, eu falei do propósito. Eu acho importante o provedor, quando ele for, bom, a gente está falando do provedor que está começando e o provedor que já está há muito tempo, né? Só para finalizar, uma coisa como o valor que eu acredito, ter um propósito, ter uma cultura, valorizar as pessoas dentro de uma empresa. Esses são os meus valores, né? Transparência, sempre agir de maneira planejada, organizada. Nós estamos vivendo uma época de inteligência artificial, de cultura data-driven. Então, olhar para o negócio de maneira... O que é cultura data-driven? Olhar para número, indicador. A gente está falando assim, você acha que a gente está muito nessa cultura? Eu acho que está muito nessa cultura. Eu, por exemplo, nossa empresa, ela trabalha no KPI, OKR, com... Quem está nos assistindo, os KPIs, tá? São números estatísticos. São números estatísticos. Por exemplo... Porque aqui no Brasil a gente sempre usa um termo em inglês para coisa estatísticas, né? Isso. KPIs são estatísticas da empresa. Quantos clientes você tem? Isso. Quantos clientes estão pagando? Qual percentual é o churn? Qual a sua taxa de churn? Qual a sua taxa de cancelamento? Isso. A gente sempre usa um termo em inglês para ficar bonito. Para ficar bonito. É legal você falar isso. Mas olhar para o indicador é muito importante. Você está crescendo de verdade? Mas você acha que hoje a cultura está muito assim? Eu acho que as pessoas estão começando a olhar para isso mais. A tecnologia ajudou muita gente nisso. Por exemplo, tem provedor que fala assim, eu estou crescendo, estou vendendo todo mês estou crescendo a minha receita aí, 40 mil. Eu falei, lindo, mas quanto você está cancelando? Ah, está cancelando 15. Opa! Você não está só crescendo, você está diminuindo também. A torneira está aberta de um lado, mas também está aberta do outro. Como é que você equilibra isso? Né? Então, receita e despesa. Mas, na verdade, o cano de entrada de água está grande e um monte de furo na caixa d'água. Problema. Então, olhar para indicador, e não só indicador de negócio, até flow de equipamento hoje, como é que está a sua rede, como é que está a sua infra, tudo isso é número. Isso é número. Então, uma empresa que olha para número, uma empresa que olha para pessoas, uma empresa que tem uma cultura, que tem um propósito, uma empresa que tem muito mais sucesso, gente. Planejamento.
vai montar um negócio, faz um plano de negócio. Não monta da cabeça. A gente falou isso hoje. Os próprios vídeos. Falamos. A gente começou mais cedo um bate-papo aqui muito gostoso. Sobre isso. Olha, o que me fez assistir o pessoal canal, monta a casa, né? no pitaco do pedreiro. No pitaco do pedreiro. Tem que contratar arquiteto. Quem entende de montar casa é arquiteto. E o provedor é mais difícil com uma empresa normal, porque tem um detalhe. Com a empresa, você tem alguns equipamentos e tem um serviço. O provedor não. Ele tem uma infra que é caríssima. Eu vendo seus vídeos, aprendi muito com você o seguinte: ele pode montar uma mesma rede e pagar, exemplo, tá? 100 mil, 150 ou 200 mil para a mesma rede. Vai depender do dimensionamento de equipamentos e várias coisas que estão por trás ali para montar uma boa infra. Então, fazer o planejamento, o plano de negócio como negócio, no caso do provedor, e também como tecnologia, vai fazer o provedor ter sucesso ou fracasso. Porque se ele gastar muito, o negócio vai parar. E se ele for um bom empreendedor e souber investir bem em equipamento, em negócio, em pessoas, ele vai ter muito mais sucesso. É aí que está a linha tênue do sucesso e o fracasso, gente. Bom, então eu vou usar aqui esse mote para encerrar nosso episódio aqui. E eu espero você no próximo episódio. Grande abraço. Abraço.